determinar a distância da reta R até o plano XOZ. Vamos fazer um esboço da situação então, só para nos ajudar inicialmente. Então, eixo X, eixo Y e eixo Z. Essa reta aqui, ela tem x constante igual a 3 e y constante igual a 4. Então, a gente pode vir aqui na distância 3, no y na distância 4. A gente toma o cruzamento, né? Seria o cruzamento paralelo. Então, a gente pega aqui paralelo ao eixo y e aqui paralelo ao eixo x. Sim. Onde se cruzam, a gente tem um ponto aqui. Como essa reta é independente do eixo z, ela vai se alongar ao longo do eixo z. Bom, então, essa daqui que é a nossa reta. Queremos calcular a distância dessa reta até o plano XOZ. O plano XOZ é aquele plano determinado pelos eixos x e eixo z. Então, seria esse plano aqui. Bom, nesse caso, nós queremos a distância entre uma reta e um plano. Olha, eu vou argumentar que essa reta ela é paralela a esse plano sem fazer isso. Então aqui, para a gente verificar, a gente precisaria pegar um vetor diretor da reta, okay, e um vetor diretor da reta que a gente pode chamar de V. Nesse caso, coincidiria com o vetor K, porque a reta é paralela ao eixo Z, que é 0, 0, 1. E a gente pega um vetor normal, plano, que estaria assim, né? E como é o plano XOZ, o vetor normal é aquele que tem a direção do eixo Y. Então, o vetor normal plano coincidiria com o vetor J, que é o vetor 0, 0, 1, 0. Depois é só fazer o produto vetorial e verificar que isso dá zero. Bom, aqui, mas eu vou apelar para essa visão que nós estamos tendo. Como o capítulo é de distância e não necessariamente de plano ou de reta, eu vou pular essa parte. Isso já foi feito em algum lugar do capítulo 5, eu acho. Então, a gente vai utilizar a distância entre uma reta e um plano que sejam paralelos. Para isso, basta a gente pegar qualquer ponto do plano, qualquer ponto da reta, aliás, ponto da reta, e calcular a distância até o plano. E existe uma fórmula de distância entre ponto e plano. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Distância entre um ponto e um plano. Vamos chamar esse ponto de P0. Esse ponto P0 ele é um ponto qualquer da reta. Em cima dessa reta, a única exigência que nós temos é que o x seja 3 e o y seja 0. O z pode ser qualquer um. Então, a gente x3 e y4, né? O z pode ser qualquer um. Então, x3, y4 e o z a gente vai escolher. Por simplicidade, eu vou escolher 0. Esse a, b e c são as coordenadas de um vetor normal ao plano. Então, seriam esse aqui, né? A, B e C. Esse D aqui é o D da equação geral do plano. Como o plano passa pela origem, esse D é 0. Okay? Então, D aqui é 0. Substituindo, agora é o seguinte, ó, como A é 0, essa parte inteira vai sumir. Como C é 0, essa parte some. E como D é 0, isso aqui some. Então, nós teremos o seguinte, vai ficar o B, que é 1, BY0, né? Esse aqui é o nosso x0, y0, z0. Então, y0 que é 4. E aqui vai ficar a raiz quadrada de a quadrado, b quadrado, c quadrado. Então, vai ficar 0, 1, 0. Então, aqui nós temos o módulo de 4. Sobre 1. Então, temos 4 unidades de comprimento. E essa é a distância da nossa reta ao primeiro plano.
O item B pergunta a distância da mesma reta. Agora é o plano YOZ. Bom, aproveitando o mesmo desenho, então, no item B, agora a gente quer a distância dessa mesma reta, mas agora é YOZ, então seria o plano do fundo aqui, ó. Novamente, isso aqui é paralelo. Você pode fazer com produto vetorial, com produto escalar, aliás, entre esse vetor normal, entre esse vetor diretor da reta e o vetor normal plano. Só que agora o vetor normal plano seria o vetor I. Então vamos anotar isso. Agora o vetor normal plano coincide com o vetor I, que é 1, 0, 0. Além disso, ó, como a letra que está faltando é o x, o vetor normal é o vetor do x. Ok. O ponto P0 a gente pode aproveitar o mesmo ponto, porque a reta se mantém, então 3, 4, 0. Nós só precisamos de um ponto qualquer da reta. Podemos manter o mesmo ponto que a gente achou no exercício passado, no item anterior. Então, a gente pode manter o 3, 4, 0. Agora é só substituir na fórmula novamente. Só para fazer algumas adaptações, então agora esse é o A, esse é o B, esse é o C. O B e o C são 0. O D é 0, né? Esse plano aqui seria o plano x igual a 0. Então o D é 0 também. Substituindo, vai ficar o A, que é 1. O x0 agora é 3. E aqui raiz quadrada, já quadrado, B quadrado, C quadrado. Então raiz de 1. Então temos 3 unidades de comprimento. Item C, a gente quer saber a distância daquela reta. Agora é o eixo Z. Nesse caso, a gente pode tratar o eixo Z como sendo uma reta também e tentar utilizar a fórmula de distância entre retas. Então a gente vai enxergar o eixo Z como uma outra reta. Bom, é isso. O livro, ele traz uma fórmula de distância entre retas, só que essa fórmula, ela não serve para retas paralelas. E nesse caso, as retas são paralelas, né? Porque essa reta, lembrando, a reta, ela é 3, 4, né? X igual a 3 e y igual a 4. Então, ela é uma reta paralela ao eixo Z, como a gente quer calcular a distância ao eixo Z, são retas paralelas. Nesses casos, para a gente calcular a distância entre duas retas paralelas, a gente toma um ponto de uma das retas. Por exemplo, vamos pegar aquele mesmo ponto P0 e vamos calcular a distância desse ponto até essa reta. De repente pode estar assim, de repente pode estar assim, a gente não sabe inicialmente. Apesar de que nesse aqui seria assim, até fácil, né? Nós temos dá para fazer assim e calcular pela hipotenusa. Mas vamos utilizar a fórmula. A fórmula de distância entre ponto e reta é essa aqui. Nesse caso, o V é um vetor diretor da reta. Então aqui teríamos que o V é um vetor diretor da reta, que é o vetor 0,01, como nós já falamos, para qualquer uma das retas. P0 é o ponto que a gente quer calcular a distância. P1 é um ponto da reta, da outra reta, né? Da reta R. Ponto qualquer.
Vamos pegar a origem. Então, P1.000, qualquer ponto. Então, vamos calcular primeiramente o vetor P1, P0. Isso aqui é P0 menos P1. Então vai ficar o 340 menos o P1, e o P1 é 000. Temos aí 340. Ok, calculamos isso. Vamos fazer esse produto vetorial. Lembra que o produto vetorial é o determinante da matriz. Primeiro a gente coloca o primeiro vetor, que é o V. Então 001. Depois o segundo vetor, que é o P1, P0. Então, calculando esse determinante, aqui vai ficar 0i. Aqui nós temos 3j. E aqui nós temos 0k. Sentido da diagonal secundária, a gente já deve colocar um sinal negativo. Aqui fica 0k. Sinal negativo, diagonal secundária. 4i. Sinal negativo, 0j. Juntando i com i, então teremos 0 com menos 4, j com j, 3 com 0, k com k, dá 0 com 0. Então temos o vetor menos 4, 3 e 0. Ok, então já calculamos essa parte aqui. Vamos fazer agora o módulo desse vetor. Porque aqui o que a gente tem é o módulo justamente desse vetor aqui que a gente calculou, né? Então, módulo de V vetorial P1, P0 vai ficar raiz quadrada. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado. Então, teremos 16 mais 9 mais 0. Isso dá raiz de 25, que são 5 unidades de comprimento. Continuando na fórmula, temos aqui o módulo de V. Então vai ficar raiz quadrada. Quero ver. 001. Então 0, 0, 1, né? Tudo ao quadrado. Então isso aqui dá 1. E aí, coloca na fórmula agora. Só fazer a divisão do primeiro pelo segundo módulo. Então essa distância vai ficar o primeiro módulo dividido pelo segundo. Então 5 unidades de comprimento. Nós fizemos utilizando a fórmula, mas como eu falei, poderia ter sido feito utilizando aqui esse caso aqui, que aqui é, então aqui é 3, aqui é 4, faz hipotenusa, acha 5, mas de repente isso não funciona para todos os casos, ou pode confundir alguém, por isso que eu preferi fazer pela fórmula. E finalmente, o último item, nós queremos saber a distância daquela reta até o plano é x mais y menos 12 igual a 0. Representar esse plano já vai ser um pouquinho mais difícil. E a gente nem precisa representá-lo, na verdade, para a gente conseguir resolver o exercício.
Então essa é a reta. A primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa reta ela é paralela a esse plano. Então aqui nós temos, lembrando que a reta x igual a 3 e y igual a 4. Para a gente verificar se uma reta é paralela a um plano, então aqui só para relembrar. Então, nesse caso aqui, a gente tem aí uma reta paralela a um plano. E aí, um vetor normal ao plano. Ele tem que ser perpendicular a um vetor diretor da reta. Ou seja, aqui tem que fazer 90 graus. Então, é isso que a gente vai verificar. Precisamos de um vetor diretor da reta, que no caso é o vetor V, coincide com o vetor K, 001, é um vetor diretor da reta, e um vetor normal ao plano. Ele vai ser formado pelos coeficientes aqui, então 1, 1, e o que está com o Z que é 0, né? 1, 1, 0. Vamos fazer o produto vetorial, produto escalar, aliás. Então, V, escalar N. Então, vou ficar primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, como os vetores são ortogonais, a gente tem que realmente a reta é paralela ao plano. Como a reta é paralela ao plano, a gente pode pegar um ponto qualquer da reta agora, por exemplo, o ponto P0, e fazer a distância do ponto P0 até esse plano aqui. E aí vamos utilizar a fórmula de distância de ponto até plano, que é essa aqui. Ok, vamos destacar aqui então um vetor normal ao plano agora é o 1, 0, como a gente já falou, e além disso, nós temos que o D é menos 12. 1, 0, aqui seria o nosso A, B e C, e o D é menos 12. Só para destacar aqui para a gente poder substituir direitinho na fórmula. E aqui, nossa, eu esqueci de fechar esse parênteses. Espero que você não tenha ficado incomodado com isso enquanto eu estava fazendo as outras coisas. E aqui a gente tem x0, y0, z0. Substituindo na fórmula, então vai ficar o seguinte, módulo de A, que é 1, x0, né? Então, 1 vezes 3. O B, que é 1, vezes o y0, que é 4. O C, que é 0, então isso aqui pode até sumir. Menos 12 sobre raiz quadrada de A quadrado, B quadrado, C quadrado. Então vai ficar 1, 1, 0, né? Tudo ao quadrado. Então aqui temos módulo de 7 menos 12, isso dá menos 5, sobre raiz de 2. Módulo de menos 5 é 5, sobre raiz de 2, unidades de comprimento.